A polícia precisou ir dentro da minha casa. Eu precisei ver dois policiais dentro da minha casa para eu entender que o meu casamento tinha acabado. Eu vou contar essa história para vocês, mas antes de eu contar o dia que a polícia foi dentro da minha casa, que inclusive foi eu que chamei. Antes de eu contar essa história para vocês, eu vou contar um pouco da minha infância para vocês entenderem como são construídos os nossos padrões relacionais e as nossas dependências emocionais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica para se inscrever no canal, deixa o seu like e no final do vídeo, se você achar que esse vídeo valeu a pena, encaminha ele para alguém que você acredita que vai ser útil e necessário. Bom, meu nome é Matheus Godoy, eu sou psicanalista, eu ajudo pessoas a construírem relacionamentos saudáveis, mas nem sempre a minha vida foi assim. Eu comecei a minha história já com um momento muito difícil e desafiador. Quando eu tinha 1 ano de idade, o meu pai morreu num acidente de carro. A minha mãe ficou viúva, sem dinheiro. Meu pai não tinha uma casa para nos deixar, não tinha uma aposentadoria para nos deixar, e a minha mãe ficou ali com duas crianças, uma de 1 ano, uma de 6 anos, que é o meu irmão mais velho, viúva, tendo que cuidar dessas duas crianças. O que aconteceu foi que a minha mãe foi pedir abrigo na casa dos meus avós. Os meus avós acolheram a minha mãe com duas crianças, viúva. E assim começa a minha história de vida, com a ausência do meu pai e com a presença ali do meu avô, da minha avó, com a ausência física da minha mãe. A minha mãe, pelo fato de ter ficado numa situação muito difícil, aonde que ela teve que ir trabalhar para poder trazer o sustento e a comida para dentro da nossa casa, a minha mãe se ausentou fisicamente por um longo tempo da minha vida, naquele momento onde que eu mais precisava da minha mãe, naquele momento em que a mãe olha para o filho, cuida do filho, entrega todo o amor, carinho, atenção. A minha mãe, por circunstâncias da vida, não pôde fazer esse papel do feminino. Aí, quando isso acontece na minha vida, eu começo a sentir desde cedo o abandono do meu pai e a rejeição da minha mãe. A criança, uma criança de 1 ano, 2, 5 anos, uma criança não entende a morte, ou a criança não entende a separação. Então, a criança, quando ela se vê ali sem o pai ou sem a mãe, quando o pai abandona a família, constitui uma nova família, ou então, que nem no meu caso, que o meu pai morreu, a criança não sabe disso. A criança não tem uma estrutura emocional, o ego da criança ainda não está formado para ela entender que o pai não a abandonou, que o pai ou foi embora ou morreu, mas a criança se sente abandonada. Isso foi o que eu senti naquele momento. Em relação à minha mãe, eu me senti rejeitado. O que acontece? Quando uma criança não tem o afeto, quer seja da mãe ou quer seja do pai, quando é uma mãe que trabalha muito, ou um pai que vive ausente, ou mesmo o pai que realmente foi embora mesmo, né? Às vezes é um abandono real, quando o pai vai embora e nunca mais volta para cuidar dessa criança, isso de fato é um abandono real. Mas existe aquele abandono que é o abandono emocional. E o que é o abandono emocional? O abandono emocional é quando, mesmo a pessoa estando dentro da própria casa, ela não dá atenção, não dá carinho para a criança, não tem tempo para a criança, chega em casa estressado,
tá sempre no telefone, ou seja, não tem tempo de qualidade com a criança. Então eu cresci nesse mundo, onde que eu me senti desde muito pequeno rejeitado pelo meu pai, perdão, abandonado pelo meu pai e rejeitado pela minha mãe. E assim começa a minha estrutura emocional, o meu ego, a minha construção emocional começa totalmente distorcida com esse cenário de uma família desestruturada. Mas aí, quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, a minha mãe conheceu aquele que seria o meu padrasto. E ela decidiu se casar novamente. Naquele momento, eu achei que a felicidade realmente iria chegar na nossa família. Eu me recordo que um dia eu cheguei para minha mãe e disse assim: mãe, eu posso chamar ele de pai? Né? A minha mãe tinha recém-casado com ele e a minha mãe falou assim: pode, filho, pode chamar ele de pai. E naquele momento eu adotei o meu padrasto como meu pai definitivo e o meu padrasto me adotou como filho. Mal sabia eu os estragos emocionais que isso causaria na minha vida lá no futuro. E aí o que aconteceu foi que quando eles se casaram, aquilo que eu achei que seria uma família, aquela família gostosa, aquela família unida, aquela família harmoniosa, aquela família que eu sempre havia sonhado, infelizmente não aconteceu. O meu padrasto era alcoólatra e em pouco tempo ele começou a apresentar os sinais desse alcoolismo. Logo no início que eles se casaram, a minha mãe engravidou, teve mais um filho e 6 anos depois teve o 4º filho. Então nós acabamos ali constituindo uma família onde tinha o meu padrasto, a minha mãe e mais 4 filhos homens. A nossa família foi uma família muito bagunçada, muito desestruturada, brigas constantes. Um homem alcoólatra não é um homem que traz segurança, proteção, tranquilidade para dentro de um lar. Quando você vive num lar onde existe uma pessoa alcoólatra, são constantes brigas, constantes inseguranças, angústias, problemas financeiros. Eu vivi isso depois, durante toda a minha infância e juventude. Eu achei que o pior momento da minha vida seria aquele que eu cresci sem a ausência, sem a presença, né, do meu pai biológico. Mas, além de tudo aquilo, eu tive uma adolescência e uma juventude muito conturbada. Muitos problemas, muita escassez de carinho, de amor, de afeto na minha casa. Tanto do meu padrasto quanto da minha mãe. A minha mãe, quando se vê casada com esse homem alcoólatra, a minha mãe se torna uma mulher guerreira, aquela mulher que resolve os problemas da casa, mesmo porque alguém tinha que fazer isso. O meu padrasto estava ali dando trabalho, bebendo, e a minha mãe assumiu as rédeas da casa. Ela se tornou, na verdade, o homem da casa. A minha mãe assumiu as contas. Ela que se tornou provedora e protetora da nossa família. Só que isso impediu a minha mãe de cuidar dos filhos da maneira que deveria ser cuidado. Aquele momento onde que a mãe teria para amamentar a criança, aquele momento que a mãe teria para dar uma estrutura emocional, um carinho, um afeto, um colo, levar para a escola, buscar, fazer lição de casa juntos, motivar, um toque, um olho no olho. Infelizmente, isso não aconteceu. E a minha carência em relação ao meu
pai verdadeiro e a minha mãe foi aumentando conforme os anos se passavam. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a ter contato com as primeiras namoradas, as primeiras garotas, e eu pensei assim, bom, o dia que eu casar, eu quero ter uma família maravilhosa, eu quero constituir uma família linda e eu não quero que o meu filho passe por todo esse sofrimento que eu passei. Esse foi a promessa que eu fiz para mim mesmo. Eu comecei a namorar e logo no começo, as minhas primeiras namoradas, eu comecei a ter muitos problemas, mas muitos problemas de relacionamento. Eu ficava com as garotas, às vezes tinha uma namorada e era só briga. Brigava, nunca era um relacionamento estável. Sempre tinha muito problema, muita briga, muitos ciúmes e muita discussão. Eu achava que o problema eram as minhas namoradas. Eu achava que eu não tinha escolhido, não tinha encontrado a pessoa certa. Foi aí que eu decidi pedir ajuda pela primeira vez. Eu pisei na sala de uma terapeuta, eu tinha uns 20 anos de idade. Eu me recordo que na época eu fui por indicação de uma amiga e chegando lá para falar com essa terapeuta, eu olhei bem para trás para ver se não tinha ninguém me vendo entrar ali na sala de uma psicóloga. O motivo? Eu tinha medo do que iam falar de mim. Eu tinha medo do preconceito das pessoas. Eu tinha medo de ser taxado de louco. Naquela época, há mais de 20 anos atrás, você procurar um psicólogo, um psiquiatra, você era taxado como louco, como um maluco. Hoje ainda, algumas pessoas ainda têm preconceito sobre saúde emocional, sobre pedir ajuda emocional. Infelizmente, por desinformação, isso ainda acontece até hoje. Mas imaginem isso há 20 e poucos anos atrás. Mas eu decidi ir. Eu decidi ir porque eu pensava assim, eu quero resolver a situação com essa minha namorada. E entrei na sala dessa psicóloga, dessa terapeuta, acreditando que eu ia falar sobre o meu relacionamento amoroso. E por incrível que pareça, vocês não vão acreditar. Eu só falei do meu pai Norberto. Eu falei de a saudade que eu tinha, a dor que eu carregava de não ter conhecido o meu pai, de não saber como que era o rosto do meu pai, a voz do meu pai, o cheiro do meu pai. Eu conhecia meu pai só por fotos. Obviamente eu vi meu pai, mas uma criança de 1 ano não tem lembranças de quem é o pai, né? 1 ano de idade realmente foi um tempo muito curto para que eu criasse memórias com o meu pai, para que eu pudesse lembrá-las no meu futuro. E eu chorei durante essa sessão de terapia. E eu lembro que eu saí dali mais aliviado e prometi que iria voltar. E assim foi. Eu fui, comecei a entender como é que funcionava, o fato de eu falar das minhas dores, dos meus sofrimentos, de toda essa dor que eu carregava, de não ter conhecido meu pai. Mas eu não imaginava o que isso tinha de ligação com os meus relacionamentos amorosos. Mas a promessa havia sido feita. Aquela promessa de que quando eu casasse, eu teria uma família maravilhosa. E assim eu toquei a minha vida. Com 30 anos de idade, eu me casei pela primeira vez e quando eu tinha 31 anos, o meu filho nasceu. Foi uma felicidade muito grande. Eu fiquei muito contente quando meu filho nasceu. Mas eu e a mãe do meu filho, a gente brigava muito.
nós tínhamos sérios problemas dentro do nosso casamento. A maioria dos problemas era por incompreensões, discussões, ciúmes. A gente não conseguia conviver com harmonia, com felicidade, com tranquilidade. O diálogo pouco existia, eram mais brigas e discussões. E quando o meu filho tinha 3 anos e meio, a situação ficou tão crítica, mas tão crítica, que um dia a mãe do meu filho estava tão alterada, mas tão alterada por conta das nossas brigas, que eu tive que chamar a polícia. Eu chamei a polícia porque eu tinha medo do que pudesse acontecer no meio daquela discussão ali. Eu tinha medo de que a gente pudesse se perder em algum momento e fazer uma besteira, um agredir o outro. Então eu tomei a decisão de chamar a polícia. Eu me recordo que eu morava num condomínio muito chique, um condomínio onde só existiam pessoas ricas que moravam ao meu redor, e eu fiquei com muita, mas muita vergonha de mim mesmo, por a viatura da polícia estar entrando ali de madrugada para ir na minha casa para resolver um problema de briga entre um casal. Eu me recordo que os policiais entraram e quando eu olhei para eles, os dois pararam na porta assim e em cima deles tinha um crucifixo. Então eu vi aquela imagem, 2 policiais dentro da minha própria casa, eu, a minha ex-mulher ali do lado, naquela confusão, naquela bagunça, naquele estresse. E quando eu olhei, eu vi essa cena de 2 policiais dentro da minha casa, o crucifixo atrás, no fundo, pendurado na parede. O meu filho, de 3 anos e meio, estava dormindo no quarto dele. E quando eu vi aquela cena, eu tive a certeza de que o meu casamento tinha acabado. A gente já vinha brigando, já tinha muitos problemas no relacionamento, mas eu ainda tinha esperanças de que nós pudéssemos nos acertar. Na verdade, eu tinha muita vontade, porque como eu não tive o meu pai presente na minha vida, eu não queria que o meu filho sentisse exatamente a dor que eu senti quando eu era criança. Mas infelizmente, o casamento acabou. Aquilo foi a gota d'água. Naquele dia eu me recordo que os policiais conversaram muito com a gente. Inclusive um deles disse assim: olha, a gente até estranhou porque quem chamou a polícia foi o homem. Na maioria das vezes, quando a gente recebe ligação de briga de casal, né, de desinteligência familiar, 99,9% são mulheres com medo de serem agredidas. E aqui foi o senhor que chamou a polícia. Mas eu fiz isso porque eu já havia sido avisado por pessoas mais experientes que eu, e essas pessoas mais experientes disseram: Mateus, não deixa que o pior aconteça. Se em algum momento você vê que a situação está muito, muito, muito perigosa, não hesite, chame a polícia, para que nem você e nem a sua esposa cometam uma besteira que depois possam se arrepender. E assim aconteceu. Aquele dia, depois de muita, muita conversa, os ânimos se acalmaram, a polícia foi embora, eu fui dormir na sala, a minha ex-esposa foi dormir no quarto, e no dia seguinte eu já sabia o que eu precisava fazer. Eu sabia que o casamento já não dava mais certo. E aí a gente foi, demorou mais alguns meses para acertar as coisas do divórcio, e finalmente a gente decidiu se divorciar.
foi um momento muito, muito difícil. Foi um momento que eu tive o meu primeiro fundo de poço. Eu não me perdoava porque eu estava fazendo com meu filho exatamente aquilo que havia acontecido na minha vida. Eu não acreditava, senti muita culpa, muito medo, muito arrependimento. Foram anos e anos de brigas judiciais, processos, mais alguns momentos de muito estresse entre eu e a mãe do meu filho. A gente teve muitas e muitas brigas depois do divórcio e aquilo causou um trauma muito grande em mim. Eu, que tinha jurado que nunca ia passar por aquilo, estava fazendo uma coisa muito, muito horrível na minha própria vida. E depois desse momento, eu tomei a decisão de que a próxima mulher que eu conhecesse, eu iria namorar muito para que nunca mais eu passasse por uma situação daquelas. Eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais ia me divorciar. Passado um tempo que esse casamento tinha terminado, eu conheci aquela que seria a minha segunda esposa. A gente começou a namorar sem nenhum compromisso, a gente foi se envolvendo e, num determinado momento, a gente começou a namorar. Mas eu tinha na minha cabeça que eu só iria casar depois de muito tempo de namoro. Eu ia ver se realmente aquela pessoa seria a pessoa que eu deveria me casar e que eu seria feliz para o resto da minha vida. Namorei mais 5 anos e tomei a decisão de me casar. Depois de 5, 6 anos, nós tínhamos algumas desavenças, mas eu entendia que aquilo fazia parte de qualquer relacionamento e que nós iríamos, ao longo do tempo, ir aprendendo a resolver aquelas coisinhas que ainda tinham para serem resolvidas. Mas, para minha surpresa, depois de algum tempo, os problemas novamente voltaram. E por incrível que pareça, eu comecei a viver a mesma coisa que eu estava vivendo. Problemas muito parecidos, discussões, desavenças e, mais uma vez, eu acabei me divorciando. Só que dessa vez, eu fui para o fundo do fundo do fundo do poço. Eu fali financeiramente, eu fiquei devendo mais de R$500 mil. Eu me divorciei pela segunda vez. Eu perdi uma empresa de 28 anos que eu havia construído. Ou seja, eu perdi tudo aquilo que eu sempre havia sonhado e trabalhado para ter na minha vida. Eu já não tinha a presença do meu filho na minha casa, porque o meu filho ficou com a mãe, morava com a mãe, vinha para minha casa de vez em quando. Então eu já não tinha convivência diária com o meu filho. Só que aí eu fiquei sem a minha segunda esposa, sem a minha empresa, sem carro, com o nome sujo, oficial de justiça indo penhorar bens dentro da minha casa. E foi nesse momento que eu caí numa depressão profunda. Foram muitos e muitos dias de tristeza, sofrimento. Eu lembro que eu acordava, eu só tinha vontade de chorar. Eu perdi a alegria de viver. Eu não entendia o porquê que eu estava repetindo a mesma coisa, os mesmos ciclos de problemas, de brigas. Eu não entendia como eu estava me auto-sabotando. Foi aí, nesse momento, que eu me recordo que eu assisti um
post, eu vi um Reels de um grande mentor meu, um grande professor, e nesse Reels dizia mais ou menos assim: você é capaz de dizer não para as pessoas em prol dos seus sonhos? Porque se você não consegue dizer não para alguém em prol dos seus sonhos, você corre um sério risco de adoecer emocionalmente. Aquele vídeo colou em mim. Ele estava falando aquilo exatamente para minha pessoa. Era aquilo, eu era essa pessoa. Eu era um homem banana, eu era um homem fraco, eu era um homem inconsequente, irresponsável. Eu acabei replicando, eu estava revivendo exatamente igual meu padrasto foi na minha vida. Eu havia inconscientemente replicado o modelo de homem que o meu padrasto me mostrou. Obviamente ele não fez por mal. O meu padrasto, diga-se de passagem, é um homem muito bom. O meu padrasto me amou incondicionalmente. O meu padrasto me assumiu como seu filho legítimo. Mas ele também carregava as suas dores, ele também era uma vítima de uma doença que se chama alcoolismo. Hoje, graças a Deus, ele é um homem sóbrio, conseguiu a sobriedade há muitos anos atrás, mas na minha infância, a referência de homem, o modelo de homem que eu tive, foi muito complicado. Primeiro, eu não tive um modelo de homem, né? Dos meus 0 aos meus 5, 6 anos, eu não tive uma referência do que era ser um homem, provedor, protetor, o homem que trazia segurança para casa, porque o meu pai havia morrido. Depois, o outro homem que estava ali para me dar o exemplo era um alcoólatra, um homem desequilibrado emocionalmente, financeiramente, fisicamente. Ou seja, eu acabei replicando a desordem que havia acontecido na minha infância. Eu não sabia, mas eu havia me tornado um dependente emocional. E o que é a dependência emocional? Eu me tornei um homem bonzinho. Como eu era uma pessoa muito carente de amor e de afeto, porque eu não recebi o amor do meu pai e eu também não recebi o amor da minha mãe. Não que a minha mãe não tivesse me amado, a minha mãe me amou. Só que a maneira que a minha mãe me amou foi sair de casa para trazer comida, né, para nossa mesa. Esse foi a maior demonstração de amor que a minha mãe fez por mim e pelos meus irmãos. Mas aquele carinho, aquele afeto que a criança precisa, a minha mãe não conseguiu me entregar. E mais uma vez, ela fez o melhor que ela podia. Eu sou muito grato pela minha mãe, mas infelizmente ela não estava lá. E eu cresci com essa carência, esse vazio dentro do meu coração. E eu tentava preencher esse vazio com coisas materiais, com carros, motos importadas, viagens, namoradas, esposas, empresa, dinheiro. Eu tentava tampar esse vazio dentro de mim com coisas externas. Só que esse vazio nunca era tampado. Eu nunca conseguia acabar com aquela angústia, aquele sofrimento. Eu não sabia, eu não tinha compreensão de que eu era uma pessoa dependente emocional. Eu havia me tornado aquela pessoa que resolvia a vida de todo mundo. Sabe aquela pessoa que está sempre disponível, que ajuda todos, que quer resolver os problemas de
todas as pessoas que ama e de todas as pessoas que estão ao redor? Pois é. Só que a motivação dessa ajuda era a carência. No fundo, no fundo, no fundo, eu tinha medo de não ser amado pelas pessoas e medo de ser abandonado. Então, para não ressentir aquelas dores do passado, eu tinha um comportamento na minha vida adulta totalmente desestruturado, disfuncional, neurótico, e isso, obviamente, foi o que causou sérios problemas na minha vida. Problemas financeiros, eu cheguei a perder uma empresa, fiquei devendo aquela fortuna, destruí 2 casamentos, cresci longe do meu filho, não tive aquele contato diário com o meu filho. E por conta do quê? Dos padrões relacionais e emocionais que eu carregava lá da minha infância. E quando tudo isso aconteceu, esse último fundo de poço, que foi o término do meu segundo casamento, eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de que eu iria olhar para isso. Eu tomei a decisão de que eu não iria mais tampar o sol com a peneira. Eu queria saber o que estava acontecendo comigo. Eu queria resolver de fato isso. Eu queria tampar esse vazio, curar essas feridas. Foi aí que eu me tornei um terapeuta, um psicanalista, fui estudar, fui entender como que a mente humana funciona, me especializei em inteligência emocional e relacionamentos, comecei a ajudar pessoas, comecei a salvar relacionamentos, salvar outras vidas e me encontrei numa missão e num propósito para que outras pessoas compreendam também que aquilo que aconteceu na sua infância, as suas feridas emocionais, as feridas do abandono, do abuso, da rejeição, da humilhação, da injustiça, todas essas feridas emocionais que você às vezes acredita que o tempo há de curar, você acredita que um novo amor às vezes cura o antigo amor, né? Para você que acredita nisso, eu estou aqui para te dizer que as suas feridas emocionais não se curam com o tempo. As suas feridas emocionais não se curam com oração, com prece, com reza. Eu gosto de dar o exemplo, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos, para as minhas alunas. Imagina você cair de moto e quebrar o braço. O osso sai, fratura exposta. A primeira coisa que as pessoas fazem é ir direto para o hospital. Não quer saber se tem tempo ou dinheiro. Elas simplesmente vão. Não importa se tem plano de saúde ou não. Um braço quebrado, eu jamais vou voltar para casa com o braço quebrado. E aí essas pessoas chegam lá nesse hospital. E o que é um braço quebrado? Um braço quebrado é uma fratura, é um trauma. E esse trauma, quando ele chega lá no hospital, essa pessoa chega no hospital, vai passar por um enfermeiro, por um anestesista, por um médico. Às vezes precisa fazer uma cirurgia, colocar um gesso. Quanto tempo, eu pergunto para você, demora para cicatrizar, curar um braço que foi quebrado? Meses, às vezes você demora quase anos para poder pegar um peso novamente, ir para uma academia, fazer um esforço maior. Isso se correr tudo bem, se você não tiver nenhuma complicação, nenhuma inflamação. Mas o que acontece quando as pessoas sofrem um trauma emocional, que é o abuso, o abandono, a rejeição, a humilhação, a injustiça?
o que acontece? As pessoas ignoram esse trauma. Só que o trauma emocional, entenda, o trauma ele cria como se fosse um nódulo, um hematoma. É como se dentro da nossa cabeça estivesse sangrando. Imagina dentro da sua cabeça um sangramento, uma hemorragia, que ela não para. Esse sangramento, essa hemorragia, é o seu machucado emocional. Só que por esse machucado emocional ser invisível a olhos nus, as pessoas simplesmente ignoram. Ninguém vai, olhar para alguém na rua e falar: nossa, essa pessoa está com sangramento ali dentro porque ela sofreu algo, uma rejeição, um abuso, uma traição, terminou um casamento, um relacionamento, está sofrendo. As pessoas olham, mas ninguém reconhece, porque essa dor é invisível, mas ela está lá, sangrando, machucando, causando ansiedade, insônia, depressão, síndrome do pânico, medos, inseguranças, procrastinação, falência financeira, perda de emprego, perda de oportunidades, perda de empresas, perda de dinheiro. É isso que os machucados emocionais causam na nossa mente. Esse trauma não curado, que na psicologia a gente costuma chamar de criança ferida. Essa criança ferida, esse trauma, quando ele não é cuidado, quando ele não é acolhido, curado, ele vai causar sérios problemas na vida das pessoas. É a mesma coisa que você quebrar um braço e querer seguir a sua vida normal, cuidar do seu filho com o braço quebrado, ir para o seu trabalho com o braço quebrado, ir para a sua faculdade com o braço quebrado. Só que existe uma dor, existe um incômodo, um sofrimento. Você chora sozinha, sozinho, no seu quarto. Você acaba se isolando das pessoas. As pessoas te chamam para sair e você diz que está sem vontade. Na verdade, você está com medo de encontrar as pessoas, fobia social, sem dinheiro, porque o machucado emocional causa falência financeira nas pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas, por desconhecerem essa questão, ignoram. Mas nesse vídeo aqui, eu faço questão de que você compreenda de uma vez por todas que o trauma emocional, muitas vezes, ele é mais grave do que um trauma físico. Ele causa mais problemas, mais sofrimento. Ele apaga a sua vida. Você perde tempo de vida, qualidade de vida, tudo por conta desse trauma. Muitas pessoas dizem que não tem tempo, não tem dinheiro, mas aí eu te pergunto, o que pode valer mais do que a sua vida e do que a sua felicidade? Enquanto você está com esse sangramento, esse machucado, a sua vida não anda. Você fica parado, travado, você não consegue sair daí. Parece que está tudo bem, você finge que está tudo bem, mas na verdade não. E para que serve um terapeuta, um psicanalista na sua vida? Nós somos as pessoas que cuidamos desses machucados emocionais, através de acolhimento, através de diálogo, através de uma ressignificação de tudo o que se passou. Obviamente, um médico, para ele cuidar do seu braço, ele estuda, ele faz anos de faculdade, depois ele faz residência, depois ele vai praticar
ele continua estudando. Para quê? Para ele aprender exatamente quais são os procedimentos para ele fazer no seu braço, qual remédio que ele pode te prescrever, como que ele faz a cirurgia, aonde faz o corte, como que costura, que sutura uma cirurgia. O médico estuda para poder cuidar do seu machucado físico. Assim, nós, profissionais da área da saúde emocional, nós somos treinados, estudados, preparados para poder cuidar dos machucados e das feridas emocionais de outras pessoas. Não adianta você falar dos seus problemas para o seu vizinho, para a sua família, para um amigo, ou mesmo para um pastor, para um líder religioso, sei lá. Por quê? Porque não é o profissional especialista, gabaritado para resolver esse problema. Por mais fé que você tenha, independente da sua religião, por mais fé que você tenha, quando você quebra o seu braço, se você simplesmente se ajoelhar e rezar, Deus vai curar esse braço quebrado? Sem que você vá no médico, no ortopedista, passe por uma cirurgia, vá para o hospital? Não. Deus capacitou os médicos para cuidar desse braço quebrado. E Deus também capacitou nós, terapeutas, para fazer esse acolhimento, para cuidar desses machucados emocionais. Então, nesse vídeo aqui eu quis dizer para você que talvez você pode estar passando aí por um momento de um divórcio, de uma dor insuportável. Eu sei qual é essa dor. Eu já passei por isso. E não foi uma vez só. Momentos de depressão, momentos que eu acordava, minha vida não fazia sentido. Eu não tinha dinheiro nem para comprar um litro de leite para o meu filho. Eu fiquei devendo mais de 1 ano e meio de pensão do meu filho. Eu me senti muito humilhado. A minha autoestima como homem foi lá embaixo. Foi aí que eu caí numa depressão. Eu não sabia lidar com os meus sentimentos e com as minhas emoções. Eu era uma pessoa carente, dependente emocional. Eu não sabia impor limites saudáveis nas minhas relações. Mas, depois de todo esse processo, eu compreendi, eu entendi que eu precisava me tornar uma outra pessoa. Eu precisava reorganizar quem eu era por dentro. A reforma teria que começar de dentro para fora. É isso que se chama autoconhecimento. É quando você se olha, quando você tem a humildade de olhar para dentro de você e de reconhecer sim os seus talentos, mas principalmente reconhecer as suas sombras, os seus defeitos e trabalhar para que esses defeitos cada dia sejam menores. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo faça sentido para você, que você tome essa decisão de cuidar de você, encaminhe esse vídeo para quem você ama, clica aqui em seguir no nosso canal, deixa o seu like, chama a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Matheus Godoy, me chama no direct lá no WhatsApp, que eu teria o maior prazer de receber você.